Tem uma discussão bem maluca acontecendo na internet brasileira que põe dois grupos em oposição. Um diz que o tio França é um lobo solitário. O outro, que ele é, na verdade, fruto do radicalismo bolsonarista no mundo digital. E aí tá lá o Bolsonaro, todo animado, dizendo que o terrorista do STF é um lobo solitário e ele, Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Enquanto a esquerda indignada diz que te presto nada. Não é lobo solitário, imagina. A discussão não tem pé nem cabeça, tá? Lobos solitários não nascem sem um ambiente de radicalização no seu entorno. Francisco Vanderlei Luiz, de Rio do Sul, Santa Catarina, era um típico lobo solitário radicalizado por causa do bolsonarismo digital. E o fato de que o bolsonarismo gerou seu primeiro lobo solitário é motivo de alerta. Podem vir outros, tá? A seu modo, eles são particularmente perigosos. Diferentemente do que acha a primeira-dama Janja da Silva, ele não é um bestão que se matou com fogos de artifício. Ele é sinal de um perigo grande de ebulição na sociedade brasileira. Esse tema dos lobos solitários não era um que se estudava muito até acontecer nos Estados Unidos o atentado à bomba contra um edifício federal na cidade de Oklahoma em 1995. O autor do ataque foi um jovem chamado Timothy McVeigh. Ele era um supremacista branco convencido de que o governo americano violava a Constituição e as liberdades individuais por, em essência, existir. Ele não é o caso único, tá? Houve lobos assim antes, muitos mais depois. Não existem apenas na extrema-direita. Ataques de lobos solitários radicalizados pelo islamismo totalitário na Europa, na América do Norte, principalmente na primeira década desse século. Sabe? O McVeigh é o típico lobo solitário. Sua ação foi horrorosa. Botou abaixo metade de um edifício gigantesco, um prédio onde funcionários públicos atendiam diariamente moradores da região e no qual funcionava uma creche. Morreram 168 pessoas, incluindo 19 crianças. Crianças pequenas, menos de 5 anos. Foi uma carnificina. E ele fez isso com uma bomba caseira construída com fertilizantes que pôs na parte traseira de uma picape e a estacionou ao lado do edifício. Não numa garagem subterrânea junto aos alicerces, não. Parou na rua, do lado do prédio. A internet estava apenas começando naquele ano, então a máquina de radicalização era muito menos eficiente. Timothy McVeigh frequentava encontros de supremacistas brancos, encontros físicos mesmo, todo mundo no mesmo lugar, frequentava algumas reuniões. Leu 1 ou 2 livros da extrema-direita que eram muito populares para essa turma. Era um processo mais lento naquela época e exigia das pessoas muito esforço. Um homem que entrava nas circunstâncias da vida pessoal que podem levar ao tipo de radicalização que pode terminar num ato de terrorismo, precisava se esforçar muito para se expor à informação que o quebra. Que faz, sabe, ele atravessar a ponte da inconsequência e do desespero e da barbárie. Porque é tudo isso ao mesmo tempo, né? É inconsequência, é desespero, é barbárie. Não é mais assim. Os ambientes que permitem essa radicalização são frequentados por todos nós. E alguém nesse momento de fragilidade pessoal encontra o lugar que o torna um lobo solitário muito rápido. A Praça dos Três Poderes, ela é exposta, completamente exposta. Quem faz piada com o fato de o tio França ter chegado lá com fogos de artifício não tem ideia de como poderia ter sido. Porque se ele tivesse feito certas buscas na internet, poderíamos ter assistido a um Oklahoma City, no coração dos Três Poderes. O bolsonarismo produziu um monstro. E a maior diferença entre lobos solitários e grupos terroristas é a seguinte. Grupos terroristas juntam muita gente e por isso mesmo são facilmente identificados e podem ser monitorados por polícia e agências de inteligência. Lobos solitários são muito difíceis de identificar. Tem um monte de gente cuspindo teoria conspiratória bolsonarista na internet. A maioria é só um bando de desocupado que perdeu o contato com a realidade. Um percentual mínimo desses pode cruzar a linha. Quem? Não tem método para descobrir. Existe um perigo. Depois que a porteira abre com o primeiro, o perigo pode ser maior. Fazer piada, chamar de bestão, isso é um erro terrível. Vamos entender que quem a ciência descreve como o típico lobo solitário e por que o tio França é um desses? É importante a gente entender isso. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, hoje à noite entra no ar no streaming do Meio o documentário Elon Musk, A Tomada do Twitter. São 2 episódios produzidos pela PBS, a BBC dos Estados Unidos, que contam 2 histórias simultaneamente. A primeira, como Musk se tornou o grande empresário que é e aí se radicalizou. A segunda, como o Twitter virou a principal rede social política do planeta. A partir daí, no encontro dos dois, a história da compra e da transformação do Twitter em X. Essa é uma história incrível e, fundamental para entender a internet política atual.
Se você é assinante premium, já pode assistir hoje. Se não é, são R$15. Vai! A gente não vai parar de oferecer mais coisa. Coisa nossa e muito mais material da PBS que vem aí. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Primeiro, um lobo solitário não necessariamente atua sozinho. Pode ter uma ou duas pessoas que ajudam, pode confidenciar para alguns conhecidos que vai fazer. Às vezes as pessoas não acreditam, às vezes não ligam. A diferença é que ele não faz parte de um grupo articulado e estruturado, com hierarquia, como um IRA, um ETA, uma Al-Qaeda. Aí algo precisa acontecer para que ele se sinta alienado, marginalizado, completamente sem norte. No caso do tio França, no ano passado ele se divorciou da terceira mulher e perdeu os negócios que tinha por conta das pesadas enchentes de Santa Catarina. Perdeu tudo. Qualquer um que já tenha passado por uma separação sabe como é uma tragédia pessoal. Uma morte em vida mesmo, tem um luto. Se a isso se junta uma perda financeira de grande porte, dá uma desmontada feia na pessoa. Onde está o sentido da vida? O que define você como pessoa, como indivíduo? Quando nada sobra, ainda há o grupo. Um grupo que o acolha e que tem uma causa em comum. Pode ser um grupo religioso, pode ser um Alcoólicos Anônimos, uma organização do tipo. Algo que traga de volta algum tipo de sentido. Mas nem todo grupo, nessas horas, dá uma corda de volta para a vida. Esse grupo se ancora num senso comum de quê? E se esse grupo tem na base a crença de que todos são vítimas de um mesmo processo, que todos são humilhados por uma mesma entidade, uma mesma elite? E se esse grupo, ao invés de trazer um sentido de salvação, ao invés oferece um inimigo comum? E se a história que o grupo conta é que esse inimigo extingue você como indivíduo, como pessoa, esse inimigo faz de você vítima de todo um sistema? Aí esse inimigo se torna desumano. Se você acha que ele é desumano, você o desumanizou. A pessoa de esquerda para o extremista de direita não é humana. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não são humanos. As pessoas que trabalham no Palácio do Planalto não são humanas. Às vezes essa sensação é vaga, abstrata, mas para alguns, para aqueles que vão se metendo mais e mais no buraco, aí é pior. Para aqueles que vão descendo mais fundo na ladeira da radicalização, esse processo de desumanizar, de perder a capacidade de perceber o outro como ser humano, ele chega ao seu ponto máximo. Aconteceu com o tio França. Ele certamente não está sozinho. Há outros como ele. Uma das coisas que a radicalização faz na cabeça da pessoa é reconceituar tudo. A violência passa a ser legítima, pois dentro da cabeça dela é uma luta por sobrevivência, é uma luta contra a entidade que transforma o grupo em vítima. Sabe esse bando de gente que vem aqui nos comentários e fala que vivemos uma ditadura do Supremo? A maioria diz isso da boca para fora, a maioria não pensa nisso 24 horas por dia. Mas todos juntos criam um ambiente no qual alguns poucos que estão completamente desnorteados pelas circunstâncias da vida encontram o próprio sentido da vida. Tio França é um lobo solitário radicalizado pelo bolsonarismo que não sabia lidar com explosivos. A Praça dos Três Poderes, de novo, é aberta. É feita para ser aberta, para receber o povo, é o coração da democracia. O tamanho da tragédia, o tamanho do crime, poderia ter sido muito maior. O risco às autoridades da República precisa ser levado a sério. Não dá para tratar o que aconteceu como incidente isolado. Pode vir outro. A gente sabe como se lida com gente radicalizada. A gente sabe, já estudamos isso o suficiente para compreender que desradicalização só ocorre quando uma sociedade se dá o trabalho de reintegrar aqueles que se perderam. Quem trata os radicalizados como párias, como gente intratável, reforça o isolamento. Quem os trata como ilegítimos, reforça o isolamento. Quem se recusa a conversar, reforça o isolamento. A gente vai ter de voltar a conversar. Não existe saída que não voltar a conversar. Mas quem anistia os crimes cometidos, quem não leva a sério e não trata com a lei quem comete crimes, também prejudica o combate à radicalização. Precisamos fazer as duas coisas. Voltar a conversar com os nossos vizinhos, com os nossos familiares urgentemente. E julgar, dentro da lei, quem cometeu crimes por ter se radicalizado. Isso começa de cima, mesmo que lá em cima esteja um inquilino do Alvorada. Gente, uma grande notícia aqui. O Meio Premium traz conteúdos exclusivos da PBS. E o primeiro documentário já disponível em nosso streaming chega no momento de grande apreensão. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, agora tem uma posição de influência no governo americano. Como chegamos a esse ponto?
Elon Musk, a tomada do Twitter, é um documentário que detalha o início dessa trajetória. A compra do Twitter, agora rebatizado de X. Musk tomou posse de uma das redes sociais mais poderosas do mundo e passou a usá-la cotidianamente para impulsionar os seus próprios interesses. E agora, o que mais está por vir? Confira o trailer dessa história reveladora e assine o Meio Premium para assistir esse e muitos outros conteúdos exclusivos. Elon Musk has one rule: never be constrained by the rules. He considers that internet world a battleground where anything is fair game. I thought he'd be a good owner. I thought he could get stuff done. Since Musk took over, what would you say your main findings have been? Number one, I would say harassment has increased. I really can't emphasize this enough. We must protect free speech. Define free speech. Where are the limits and what are the trade-offs?